Paz do Senhor, boa noite. Se vai ouvir amanhã pela manhã, bom dia. À tarde, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez como soldados de Cristo, eu aqui e você aí. Porque Ele é o general e Ele é que nos conduz, Ele é que nos orienta. Ele é que nos fortalece, Ele é que anda na minha e na tua casa quando estamos orando, no nosso posicionamento de serva do Altíssimo. Ele é o general e eu e você somos soldados de Cristo. Temos que estar na lista do Senhor, lá no céu. Lá tem um cartório celestial com meu nome e com o teu. Agora não podemos voltar para trás. Temos que ter fé, porque fé é fundamental para a minha e a tua vitória. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, convicção das que se espera. Está passando por lutas? Olha o título que o Senhor fala comigo e contigo. Edifique seus muros, Deus é com você. Que cada dia eu possa edificar meus muros, porque Deus é comigo. Edifique os muros do seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, dos seus sonhos, com orientação, com louvor, com jejum, com leitura da palavra. Aquilo que eu e você pode fazer, a gente faz no dia a dia. Mas aquilo que a gente não pode fazer, o Senhor faz. Mas tem que ter nossa participação de fé, de oração, de louvor e crer. A sua casa e a minha é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Não esqueça disso. Às vezes o maligno quer nos confundir, quer nos enganar. Mas nós somos soldado. E soldado marcha. E soldado ora. E soldado louva. E soldado crê. E soldado tem fé. Amém? A gente vai ver isso com um homem que orou. O Senhor usou o rei da época, deu cartas, deu equipe. E ele foi para Jerusalém edificar os muros dos seus antepassados, porque estavam em ruínas. Estavam tudo desolados, destruídos. Como é que estão os meus muros e o seu? Independente como esteja, bete só o sangue de Jesus. Apoia esses muros que eu vou edificar e você vai edificar com oração, com fé, com louvor, lendo a palavra e marchando. Perseverais até o fim, da-te a coroa da vida. Isso é quando a gente chegar no céu. Mas aqui também tem a coroa das bênçãos, tem a coroa dos livramentos, tem a coroa da perseverança, tem a coroa do mestre, do general de guerra, com a mão estendida na minha e na tua vida. Então, em nome de Jesus, marche. Vamos edificar os muros, vamos aprender com Neemias. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias 2. Do 10 ao 20. O 10 diz: O que ouvindo Sabalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Que coisa triste! Tobias e Sabalate se desagradou. Ficaram irritados porque Neemias foi construir os muros daquela cidade. Eles aqui representam Satanás. Às vezes tem pessoas que querem ver as coisas do mesmo jeito, em ruínas. Quando eu e você edifica na direção do Senhor, quando eu e você luta para aquilo melhorar, tirar daquela desonra, daquela tristeza, os Tabalates e os Tobias ficam contra, fica torcendo ao contrário, para ver a destruição. Não olhe para os Tobias e os Sabalades. Eles aqui se desagradaram. Eles aqui ficaram o quê? Muito, extremamente desagradou a eles. Mas é aí que a gente extremamente luta. Não olhe para os Tobias e os Sabalates, não. Lembre-se que edifique seus muros, porque Deus é com você. Deus era com Neemias, Deus é comigo e contigo. Só não retroceda. Não olhe para as críticas, as mentiras, os deboches de Sabalate e Tobias. Faça a sua parte. Seja um soldado de Cristo. Lembre-se, ele é o general de guerra. Aleluia! Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. Aqui Neemias fala para nós que ele chegou em Jerusalém e teve 3 dias.
Observe as estratégias de Neemias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em quem estava montado. Aqui diz que ele se levantou com poucos homens, mas ele não declarou a ninguém o que o Senhor colocou no coração dele. O que o Senhor coloca no meu e no teu coração é segredo nosso. É para a gente só obedecer, porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É para a gente ser adoradoras. Não deixes que os Tabalate e os Tobias, os Sabalate e os Tobias, venham atrapalhar a minha adoração e a tua. Não. Vamos edificar nossos muros, vamos ouvir o Mestre, porque Deus é comigo e contigo. As críticas, as ciladas de Satanás é problema deles, porque quem faz suas covas nela cai. Mas veja que aqui Neemias saiu, mas não disse a ninguém. Existem coisas que é segredo meu e de Deus, existem coisas que é segredo teu e de Deus. E de noite saiu pela porta do vale e para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Aqui diz que ele estava no monturo, lixo, né? Tudo consumido pelo fogo. Quantas vezes a gente está no meio de uma situação assim, cheia de lixo, cheia de coisas tristes? Não, não olhe para isso não. Faça igual Neemias, feche sua boca, vá orar e peça direcionamento do Senhor. Porque Tobias e Sabalate representam o maligno, mas o Senhor é o príncipe da paz, é a luz do mundo. É Ele que te direciona e a mim. Existem momentos que não é momentos para se desesperar. Ficamos tristes, mas aí a gente lança nossa ansiedade nos pés do Senhor. Mas aí a gente olha para frente e continua sendo direcionada, marchando como soldados de Cristo, orando, e Ele direciona a mim e a você. E passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que estava montado. Veja que ele passou e não tinha lugar para ele passar. Eu digo assim, eu acredito com tranquilidade, porque havia muito monturo, havia muita coisa ruim, tudo destruído. Tem alguma coisa aí que aos seus olhos está destruído? Com Jesus não tem nada destruído. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, para tirar minha e a tua visão, se a gente permitir. Se deixe ser direcionada por Jesus. Seja um Neemias, porque Deus é contigo. Independente como esteja o cenário, Ele vai te dar orientação. Mas seja Neemias, que eu possa ser Neemias. Determinação, ação, oração, e certeza e fé. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando entrei pela porta do vale, assim voltei. Veja que aqui diz que ele contemplou, ele viu pela porta do vale. O vale não é bom, o vale é onde está tudo aos nossos olhos destruído, mas aos olhos de Deus não tem nada destruído, porque Ele traz à existência o que não existe, e o que não é Ele faz ser. Veja que Neemias não disse a ninguém, como diz aqui a palavra, ele foi observar. Ele com certeza ali orando, conversando com Jesus, com aqueles poucos homens ao lado dele, ele não estava só, mas ele não abriu a boca. Ele ficou analisando, pedindo estratégia ao Senhor. Aquilo que eu e você não pode resolver, sabe qual é a nossa análise? É orar. Sabe qual é a nossa estratégia? É louvar, é jejuar. E o Senhor vai nos conduzindo. Porque o que é que diz Jeremias 33:3? Clama a mim, e te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele responde. Ele mostra as coisas firmes. Ele nos direciona para que a gente olhe para aquele muro, para aquele monturo e tenha direcionamento do Mestre. Aleluia, Senhor! E não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus,
nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os mais que faziam a obra. Até então tinha declarado coisa alguma. Veja que ele estava convivendo com pessoas de nome, magistrados, pessoas nobres, sacerdotes, mas ele não falou nada a ninguém. Ele vinha já com a orientação do mestre. O rei já tinha dado cartas, já tinha mandado madeiras para ele, mandando aquela equipe poucos homens com ele, mas ele não falou nada. Porque quando eu e você não pode fazer nada, também não falamos nada. Fechamos a boca e vamos para o grande mestre que está lá em cima. Amém? Lembre-se, Deus é comigo, Deus é com você. Neemias foi assim que ele edificou os muros de Jerusalém. E é ouvindo a voz do mestre que a gente edifica os nossos muros, nossa família, nossos sonhos, nossas necessidades, nossos impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aí é que o 17 diz: Então lhe disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos. Veja como ele disse aos homens: que miséria, né? Em Jerusalém está assolado e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, edifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um opróbrio. Ele convidando aqueles homens para edificar os muros de Jerusalém, porque estavam em ruína. E ele disse assim: e não seja mais um opróbrio. Qual é a definição de opróbrio? Grande desonra pública. Às vezes estamos assim. Às vezes é um filho drogado, um esposo preso, tantas as coisas. É desonra pública, é o opróbrio. Era assim que Jerusalém estava. Degradação social, as pessoas olhando, criticando, zombando. Vergonha, vexame. Era tudo que estava acontecendo em Jerusalém que significa o opróbrio. Está passando por algum vexame? Desonra? Vergonha social? É hora de pedir estratégia ao Senhor, de orar, de ler a palavra, de pedir direcionamento, porque Neemias estava ali observando tudo aquilo. Veja que a situação de Jerusalém não era nada boa. E muitas vezes passamos por situações dessas na nossa vida pessoal. Mas o Senhor era com Neemias. O Senhor é com você, o Senhor é comigo. Então lhe declarei: com a mão do meu Deus me fora favorável. O primeiro ponto que Neemias disse, como Deus foi favorável com ele, quando ele orou, quando o rei mandou ele vir para Jerusalém. Ore, clame, tenha fé, porque Deus também é favorável comigo e com você. Servimos ao Deus de Neemias, Deus da estratégia. Ele diz o seguinte: diga aos covardes que voltem. Não olhe para o vexame, não olhe para a desonra pública, não olhe para a vergonha, olhe para Cristo. São situações que a gente temos que passar às vezes. Mas ele disse, ele declarou àqueles homens: a mão do Senhor foi favorável, e é comigo e com você. Como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantamos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Ele contou que Jesus foi com ele, usou o rei para vir. Quando ele contou, veja o que o povo disse: levantemo-nos, se levante, aleluia, edifiquemos, vamos edificar nosso lar, nossos sonhos, nossas necessidades. Esforçaram e suas mãos para o bem. Se esforce. O que foi que o Senhor disse a Josué? Seja forte e corajoso, né? Não olhe para a esquerda, para a direita, não olhe para a palavra, examine ela, se esforce, porque a mão do Senhor foi com Neemias. Era vexame, era degradação, mas Neemias juntou-se com aqueles homens para erguer os muros. E meus muros e o seu é erguido com pessoas de Deus em oração, em louvor, em determinação, em tendo fé. Nada de olhar para trás. Somos soldados de Cristo. O que ouvindo Sabalate, vem o filho do diabo de novo. E o que ouvindo Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe,
zombaram de nós e desagradaram-se. Disseram: que é isto que fazem? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles zombaram, eles ficaram totalmente contra, ainda queriam fazer uma facção, dizendo que Neemias estava contra o rei, ou que queria tomar a posição do rei. Muitas vezes as pessoas julgam a mim e a você, nos calunia, diz que a gente que isso é crente nada, mas se você tem a sua convicção do seu caráter, se você sabe a quem você serve, não escuta os Tobias, os Sabalate, não. Escuta Jesus. A gente passa por isso mesmo. O que foi que o Senhor disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Veja que aqui eles ficaram totalmente, desprezaram os sonhos. O que Neemias foi fazer só foi o bem. Foi erguer os muros, tirar o opróbrio, da vergonha, do vexame, da degradação social. Mas sempre tem os filhos do diabo que não quer ver o nosso bem, não quer ver a gente fazendo bem ao nossa família, ao próximo. Eles inventam, eles caluniam, eles são os Tobias, os Sabalate usados por Satanás. Mas eu e você somos instrumento de Deus. Não olhe para as calúnias, para as fofocas, para as críticas, porque eles querem que eu e você pare. Mas soldado não para, soldado olha para a frente. Soldado tem um nome escrito no reino celestial. Nosso nome está lá no cartório real, onde o funcionário lá, o grande e poderoso, é só 3 em 1, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Erga seus muros, Deus é com você, Deus é comigo. Aí o 20 diz: então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Neemias ouviu as críticas, o recado, mas ele não xingou, ele não se defendeu. Veja o que ele disse. Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos faz prosperar. É Deus que faz eu e você prosperar em qualquer situação. É Deus que nos dá livramento. É Deus que nos dá estratégia. É Deus que faz a gente erguer nossos muros. Não ligue, não mande recado, feche sua boca, porque o Deus que está comigo e com você está lá, vendo os Sabalate e os Tobias mentindo, caluniando. Jeremias 23 diz: por acaso sou eu Deus de perto e não de longe? O nosso Deus é Deus de perto e de longe. Deixa os Tobias e os Sabalates com ele, porque ele sabe trabalhar. Aleluia! E nós, seus servos, nos levantaremos, olha, isso é Neemias falando, e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Ele disse: aqueles que não têm memória, que não se preocupam com Jerusalém, problema. Mas eu me preocupo. Os meus antepassados estão enterrados aqui. O meu povo está aqui. Olhe para o seu povo. Olhe onde está a destruição, onde está o pecado. Não aceite. Vá orar, vá louvar. Edifique seus muros com oração. Edifique seus muros com louvor. Aleluia, lendo a palavra. Porque Deus é fiel para fazer muito mais do que você e eu penso ou imagina. Não perca seu tempo com os Sabalates e os Tobias. Amém? Aqui em 1 Pedro 8 e 9 diz, vou ler logo o 6, perdão. 1 Pedro 5, do 6 ao 9. O 6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Como é que a gente se humilha? É reconhecendo que somos pó, é reconhecendo que somos falhos e que precisamos de socorro. O nosso Deus é o socorro bem presente na angústia. O nosso Deus é que nos ajuda a edificar os muros, porque foi esse Deus que Neemias orou. E Deus começou a dar estratégia e abrir as portas. Ele abre porta onde não tem parede. As portas é o Senhor que abre. Se humilhe, mostre suas limitações, suas falhas. E Deus chega com ação, com socorro, porque Ele é o meu e o teu advogado, Ele é o nosso general, e nós somos o Neemias na mão dEle. Aleluia! E o 7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Lance sua ansiedade em oração. Não deixe que o inimigo veja ansiedade para colocar coisas no seu pensamento, nas suas ansiedade, na sua angústia, na sua tristeza, para você perder a estratégia do Senhor. Porque se a ansiedade for demais, o inimigo entra. Ele cria, ele bota coisas na nossa mente para que a gente perca o melhor de Deus. O Senhor é calmo, é o príncipe da paz, é a luz do mundo. Mas o inimigo é sujo. Ele representa Sambalat e Tobias, representa ele. Veja o que diz o 8. Sede sóbrio e vigiai. Vamos ser sóbrio, orando e o Senhor nos dando calma e equilíbrio. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando e buscando a quem possa tragar. Ele é a especialidade dele. Então, não olhe para as ruínas dos muros, não. Olhe para Cristo. Comece a edificar, reedifique em oração e louvor. E o Senhor vai dando estratégia, como deu a Neemias, fechando a boca e pedindo direcionamento do mestre. Mas cuidado com a ansiedade, porque o inimigo só quer um pezinho para querer distorcer o que o Senhor está dando a mim e a você. Quer fazer a gente perder paz, não ter paz. Quer que a gente haja com a língua, com a boca, falando demais. Ele vem, mas o nosso Deus está comigo e com você. E nós estamos fazendo uma grande obra. Nós estamos edificando os muros das nossas necessidades, do nosso lar, os sonhos. Não desista dos seus sonhos, porque o Senhor é com você. O Senhor é comigo. Aí o 9 diz: ao qual resisti firme na fé, resista firme na fé. Não olhe para a desolação, não olhe para a desgradação, não olhe para a degradação social, não olhe para a vergonha, nem para o vexame, nem para a desonra pública. Olhe para Cristo. Tenha fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quantas aflições eu e você passam que o mundo todo as pessoas também passam? Tristeza, desonra, passa. Mas o nosso segredo é porque nós somos soldados de Cristo. Nós somos um Neemias. Veja, eu vou repetir o que diz em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vamos pedir ao Senhor para ser sóbrio, para ter discernimento, sabedoria e paz, porque Ele nos orienta. Aí o 9 diz, ao qual resista firme na fé. Independente da situação que eu e você está passando, vamos resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, as mesmas aflições que eu e você passam, independente de cor, de raça, de situação financeira, social, outras pessoas passam. Mas uma coisa é quando a gente tem fé, quando a gente se humilha diante do nosso mestre, quando a gente ora, pode ter certeza que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Edifique seus muros, reedifique com oração, com louvor. Tenha fé, tenha convicção que o Senhor está fazendo, porque Ele está trabalhando. Neemias foi, enfrentou Tobias e Sambalat, mas não deu ouvido às críticas, não deu ouvido às calúnias, às mentiras, ele querendo jogar as pessoas contra Neemias, não. Ele olhou para o alto, ele escutou a voz do mestre. O nosso mestre é a luz do mundo, é o príncipe da paz. Satanás só vai até onde o Senhor permite. Ele é um desgraçado, um perdedor. Mas eu e você com Jesus, mesmo estando só, somos maioria. Eu e você com Jesus temos sucesso, somos abençoados e abençoadas. Portanto, erga seus muros. Faça o que o Senhor colocou nas suas mãos com excelência. Ore, louve, porque Deus é o Deus que abre porta ou não tem parede. Deus é que cria situação para te dar tua casa, para te dar teu emprego, para curar tua família, sua mãe, seu esposo, seu filho. Ele é médico dos médicos. Os médicos fazem a parte deles. Mas quando acaba o limite, o Senhor chega. Então não olhe para Tobias nem Sambalat. Não, olha para o mestre,
que é de lá que vem a minha e a tua vitória. E lembre-se, edifique seus muros. Amém? Deus é com você, Deus é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique todos com Deus.